Romanos capítulo 8, verso 14. Diz assim a palavra de Deus para a nossa meditação de hoje. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Uma das grandes bênçãos que nós temos na vida é sermos cristãos. Ser cristão é um grande privilégio, é uma grande bênção, é uma grande honra. Inicialmente todos nós éramos filhos de Adão, éramos aliançados por meio dos nossos antepassados, mas uma das bênçãos essenciais, fundamentais, mais magníficas da salvação é o fato de que nós fomos adotados como filhos e filhas do Pai. A nossa condição, então, o nosso status hoje é de que nós não somos mais filhos de Adão, mas nós somos filhos de Deus. Somos filhos do Pai. Essa expressão paulina é a expressão teknon, no grego significando filhos e filhas. É interessante esta linguagem paulina, que na teologia nós chamamos de linguagem forense. Paulo, como cidadão romano, conhecia perfeitamente o direito romano e havia inclusive estudado o direito romano dentro da sua formação, e ele conhecia perfeitamente a ideia forense. E dentro da sua teologia, da teologia paulina, um dos aspectos interessantes é aquilo que nós chamamos de teologia da adoção. Era comum, portanto, uma pessoa rica, sem herdeiros, adotar uma outra pessoa a fim de transmitir para esta pessoa adotada a sua herança. E esta é a linguagem que o apóstolo Paulo adota quando trata da questão da adoção. Nós somos, portanto, herdeiros. É a expressão que ele usa aqui em Romanos 8,16. Nos tornamos co-herdeiros com Cristo. E podemos colocar para a nossa meditação pelo menos 5 marcas desse instituto romano que Paulo usa aqui, transferindo para a nossa salvação, para a nossa conversão. Primeiro, todas as dívidas desta pessoa adotada eram pagas. Uma vez que um homem rico adotasse alguém, ele pagava todas as dívidas pregressas, de forma que dali para frente aquela pessoa estava livre. Esta pessoa adotada recebia um nome, uma outorga, um status, e dali para frente aquela pessoa então tinha uma posição social que não tinha antes, e ela poderia agora usar o nome. Esta adoção significava que este pai que adotava se tornava agora responsável por todos os atos futuros deste filho. E aí nós temos o centro desta ideia, que é Romanos 8,14, onde o apóstolo Paulo explica quem são esses filhos e filhas de Deus. E ele vai dizer que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então quem são essas pessoas adotadas, declaradas como herdeiros e herdeiras, aqueles que daqui para frente poderão usar o nome do seu pai, daqui para frente terão esse novo status, esta nova condição diante de toda uma sociedade? Quem são essas pessoas? São aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que têm o Espírito de Deus, eles são declarados por Paulo filhos de Deus, adotados por Deus. Quem tem o Espírito Santo habitando, morando, tabernaculando dentro de si, além de ter a própria bênção do Espírito Santo, é declarado agora um filho e uma filha de Deus. Com todos esses 5 benefícios que nós colocamos aqui na nossa meditação de hoje. O grande poder que habilita alguém a se tornar filho e filha de Deus é ser dirigido pelo Espírito, é ser direcionado pelo Espírito Santo.
O grande poder e a grande presença de Deus que sela, que marca, é a presença e o poder do Espírito. E assim todo filho de Deus é herdeiro, é um adotado, é alguém que não tem méritos nem riqueza alguma, é alguém que estava abandonado pelo seu pai anterior. E agora, nesta nova condição de vida, de realidade, que é ser um filho e uma filha de Deus. Não se esqueça, a sua nova condição, o seu novo lugar, o seu novo status, a sua nova posição diante de todas as pessoas, sejam espirituais ou não, é de que por meio do poder e da presença do Espírito Santo, sendo dirigido pelo Espírito Santo, de forma indestrutível, um filho e uma filha de Deus. Por meio do Espírito Santo, você é de forma imutável um filho e uma filha de Deus, adotada e adotado por Deus.